Olá, amigos. Que bom, mais uma vez o nosso encontro acontece. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês assistirão a esse vídeo, né? Mais uma vez, agradecidos a esses amigos espirituais que nos acompanham, agradecidos ao Centro Casa Espírita Caminheiros do Amor, que dá a mim e a todos vocês essa oportunidade de reflexão, de aprendizado, de renovação dos nossos aprendizados, deixar aquela casca velha, né? E absorvendo um pouco mais dessa boa nova do Cristo, dessa boa nova que Jesus nos trouxe através do seu Evangelho e a doutrina espírita, tão esclarecedora, tirou todos os véus, ou tira todos os véus, na medida que nós buscamos esse entendimento e esse conhecimento. Então, que a paz de Jesus, a paz desse nosso Mestre maior, esteja em todos os lares, esteja em todos os corações, tanto dos encarnados como dos desencarnados. Que seja feita assim a vontade do Pai e que esses amigos amorosos que me inspirem a cada um de vocês no entendimento, na renovação e na prática desse Evangelho esclarecedor e misericordioso, que são os ensinamentos do Pai, os ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Bom, vamos lá, mais um estudo, isso é muito bom. O nosso estudo hoje, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e nós vamos lá para a perguntinha 935, livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, que nós já estamos falando há algum tempo, né? Alguns momentos eu vou dar uma pausa só para olhar o meu relógio aqui, que vocês já sabem a minha dificuldade nesses reloginhos, né? Preciso me disciplinar mais com os horários. Bom, que pensar da opinião das pessoas que consideram as comunicações do além-túmulo como uma profanação? Então, comunicação. Quem é o autor da vida? Quem é o autor de toda a criação? De todos os recursos, de todas as ferramentas, para que o espírito encarnado, para que o espírito, quando em trabalho de aprendizado, de progresso na Terra, consiga aproveitar todos os segundos da melhor forma. Deus criador de tudo, de todo o universo, de todas as coisas. E nós, espíritos, criados, como sempre dizemos, a imagem e criação do Pai, precisamos, claro, da comunicação, porque Deus se fez comunicar através de toda a natureza, através de toda a criação. Deus se fez comunicar através do nosso Mestre Jesus. Jesus usou da comunicação para aliviar, para curar, para orientar, para trabalhar, auxiliar. E isso ele utilizava os ensinamentos do coração. Não só essa comunicação verbal como nós conhecemos, mas Jesus utilizava a comunicação do coração, da mentalização, do pensamento. Então ele ouvia Deus, ele falava com Deus, com o Pai, em todos os momentos, nos momentos felizes, nos momentos que ele tinha a necessidade de intervir
por cada um de nós, ele se acolhia interiormente e falava em pensamento com Deus. Isso para nós espíritas, nós conhecemos, já entendemos a mediunidade, ser médium, né? O que é isso? É a comunicação vibratória por pensamento, por mentalizações, ou, como podemos falar também, é a essência do ser espiritual, né? Através das ondas aí, dos nossos fiozinhos invisíveis, que nos levam a essa comunicação que também é invisível, não é palpável, né? Então, a comunicação com os encarnados, a comunicação com os desencarnados, Jesus já deixou muito claro quando passou pela Terra. Primeiro porque ele falava, o reino do Pai não é desse mundo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se há muitas moradas, como não vou me comunicar com aqueles que são amados do meu coração? E como é que vão se comunicar aqueles que já estão em outros momentos de seus aprendizados com aqueles que ficaram aqui na Terra? Então vamos lá. Eu vou reler a pergunta e vou ler a resposta que foi dada para nós. E depois nós vamos explanar um pouquinho aqui nesse texto. Que pensar da opinião das pessoas que consideram as comunicações do além-túmulo como uma profanação? Primeiro, Livro dos Espíritos. Quem lê, quem faz uso dessas leituras, dessas escrituras tão maravilhosas, tão verdadeiras, somos nós, os espíritas. Então, vamos nos prender hoje apenas a nós espíritas. Porque, óbvio que os espíritos que trazem hoje na Terra o aprendizado de outras crenças religiosas ou doutrinas religiosas, o falar em comunicar-se com aqueles que já desencarnaram, ou falar que aqueles que já desencarnaram se comunicam conosco, é difícil, né? Não vamos querer que haja um entendimento, uma aceitação. Mas nós espíritas, né? O livro, a reflexão para nós espíritas, para que nós façamos uso desse aprendizado e deixemos de lado muitos dos nossos preconceitos, dos nossos tabus, dos nossos receios, que ainda, século XXI, há mais de 2000 anos, há mais de 100 anos da passagem também de Allan Kardec, com tantos escritos que clareiam, e nós ainda, muitos de nós espíritas, carregamos sim uma certa insegurança, um certo tabu. Ah, mas como os espíritos vão se comunicar comigo? Gente, somos todos espíritos. Uns nesse momento aqui na Terra, outros em algum outro espaço da espiritualidade. Temos os nossos laços afetivos. Os laços verdadeiros não se desfazem após o desencarne. Então, é claro que quando há amor, respeito, bondade, como foi feito na criação, as leis naturais de Deus, elas são honrosas, elas são eternas.
E a comunicação com o ente querido, claro que ela pode acontecer. Então, mas de que forma isso pode acontecer? Quando há a intensidade verdadeira do amor, da bondade, do respeito. Tudo nas leis de Deus é respeitoso. Então, essa evocação que se diz no livro, eu vou evocar, eu vou chamar. Quem é que nunca chamou um ente querido ou o seu mentor espiritual? Eu preciso do teu auxílio. Quem já tem a mãe, o pai, num outro plano? Em alguns momentos, quem é que não fala, ai, que saudade, minha mãe ouve por mim? Ou outro ser afetivo. E é claro que como somos vibrações, as vibrações amorosas, respeitosas, elas chegam tanto daqui para lá como de lá para cá. Agora, as vibrações, os chamamentos desrespeitosos, sem uma ordem, sem um critério, não vão nem de lá para cá e nem daqui para lá, tá? Por que não vão? Porque Deus é maravilhoso. Ele não vai deixar que nós fiquemos com os nossos melindres, com os nossos devaneios, né? Incomodar aquele que já está num outro plano, trabalhando. E também não vai deixar aquele que está lá, que de repente não está trabalhando, mas está com outras ideias, não tão bondosas, ele não vai deixar que venha até nós, aqui na Terra, encarnados, causar transtornos, a não ser que nós fiquemos aí ligados nessa mesma vibração. O campo da nossa vibração, o nosso coração, nós é que comandamos. Não são os nossos vizinhos, nem encarnados, nem os vizinhos desencarnados. Quem comanda o critério que eu quero adotar para minha vida, para a condução dos meus passos, sou eu. Não é nem aquele familiar que mora comigo. Cada um de nós temos a nossa individualidade e o nosso livre-arbítrio, né? Então vamos lá a resposta, né? Não pode haver profanação quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e decoro. O que o prova é que os espíritos que vos são afeiçoados se manifestam com prazer, sentem-se felizes com a vossa lembrança e por conversarem convosco. Profanação haveria se as evocações fossem feitas com leviandade. A possibilidade de entrar em comunicação é uma bem doce consolação. E como é doce? Nós que já temos amigos, entes queridos, já em outro plano, é maravilhoso poder senti-los, ouvi-los com a nossa essência. É maravilhoso para nós e é maravilhoso para eles. Certeza disso, né? Então, que nos proporciona o meio de nos entretermos com os parentes e amigos que deixaram a Terra antes de nós. Pela evocação, eles se aproximam de nós. Não esqueçamos, vibratoriamente, tá? Permanecem do nosso lado, nos ouvem e nos respondem. Não tenham dúvidas disso. Não existe mais, por assim dizer, separação entre nós. E eles que nos ajudam com seus conselhos, nos dão testemunho da sua afeição e do contentamento que experimentam por nos lembrarmos deles. É para nós uma satisfação sabê-los felizes e aprender através deles os detalhes da sua nova existência, adquirindo a certeza de um dia, por nossa vez, nos juntarmos a ele. Então a resposta, né, que foi falado logo do início, está aqui no Livro dos Espíritos.
Profanação é qualquer ato nosso de desrespeito, de burlar, de adulterar as leis de Deus. O que seria de nós, todos espíritos, se ao desencarnar cessasse tudo, todos os vínculos, todos os laços? Aí nós não teríamos então toda aquela sequência do Evangelho, das moradas, da vida que continua, dos aprendizados, das novas reencarnações no convívio familiar. Esses laços, eles não podem, eles não se acabam, eles se fortalecem. Então, assim como um amigo, um filho, vai morar muito longe. Hoje nós temos uma tecnologia, podemos conversar, nos ver por um celular, por um computador. Mesmo com toda essa tecnologia, os nossos corações são ligados. Se há o verdadeiro laço espiritual, nossos corações são ligados. Em algum momento, quando nós sentimos verdadeiramente, aquela vontade verdadeira, o amor grita dentro de nós, seja de saudade, seja por um momento feliz que passamos juntos, lembramos de alguma coisa, imediatamente a comunicação se faz. Tá? Aquele que tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, como disse o Cristo, vai ter a sensibilidade. Ou ele vai sonhar, ou ele vai lembrar, vai ter uma vaga lembrança. E aí as comunicações, elas se fundamentam, Elas vão tomando corpo. E eu peguei um trecho que eu achei interessante, pelo espírito Miramês. Miramês, ele já viveu aqui no Brasil uma certa época também. Eu acho que todos os espíritas já ouviram falar dele, Olha, o que ele coloca sobre essa questão do Livro dos Espíritos? A comunicação com os espíritos não pode ser profanação por estar de acordo com a lei natural. Desde a formação do mundo, a mediunidade existe em tudo o que se possa verificar. Ela é a própria vida circulando dentro das vidas. Que interessante. O que é que não se comunica? O que é que não se comunica? Como nós falamos sempre, até os planetas, as constelações, elas têm lá um meio de comunicação. Nós aqui, claro que nós temos. Jesus veio nos mostrar a mediunidade abertamente, sendo médium de Deus, para a paz de todos os seres. Todos ganharam com a estadia de Jesus na Terra. Todos os reinos da natureza, principalmente os homens e espíritos. Espíritos desencarnados, ele coloca bem aqui, que vivem na atmosfera do planeta. Não pode haver profanação quando se respeita a lei. É aquilo que foi colocado. Se eu respeito as leis de Deus, que é o equilíbrio, que é a serenidade, que é a bondade, então não há profanação. Deus é sabedoria e suas leis são perfeitas. Tá vendo como é? Os espíritos que consagram afeição aos homens têm prazer em atender a todos. E os espíritos puros têm afeição por toda a humanidade, tendo Jesus como guia e pastor de todo o rebanho. A comunicação é uma lei eterna. A comunicação é força poderosa do próprio Criador para sustentar a própria criação. Olha que importante isso. Mesmo que os céticos não queiram, continuamos a falar com a humanidade. Olha o que o Espírito coloca. Desejando a ela a paz de consciência e o amor no coração. Então, como ele coloca? Os espíritos puros, aqueles que já conseguiram aquele estado angelical,
eles atendem a todos da humanidade. Nos nossos trabalhos mediúnicos, deixa eu ver se meu tempo tá dando aqui, gente. Espera só um pouquinho. Tá, 20 minutinhos, já tô quase encerrando. Nos nossos trabalhos mediúnicos, nos nossos encontros mediúnicos, vamos colocar um pouquinho mais restrito, né? Nesse ambiente que é todo preparado. A seca. Existe o grupo já que alcançou todo esse esclarecimento, é direcionado ali pelas leis do Cristo, pelo próprio Cristo. Então, unem-se os mentores espirituais amorosos do trabalho da Casa Seca e vai direcionando todos os trabalhos, né? Cada um de nós, espíritos encarnados, que chegamos até a seca, já vamos sendo preparados, harmonizados, digamos assim, com toda aquela equipe espiritual. Independente de sermos médiuns trabalhadores da casa, tá? Todos aqueles que vão se achegando, por mais atordoadinho que nosso coração chega lá, esses amigos angelicais já estão nos recebendo. Nós não vemos, mas eles já estão nos recebendo, né? E quando nós chegamos, todos nós chegamos já assim ansiosos, Senhor, me ajuda, Senhor, me orienta. Ou nós lembramos de um ente querido que já desencarnou, ai, esteja comigo. Esse ente querido, né, se ele estiver, se for um laço verdadeiro seu, junto com essa equipe mentora, ele vai pedir autorização. E a equipe mentora, os espíritos angelicais, já diz o nome, angelicais. Claro que eles vão abraçar esse coração e todos os outros. É que os nossos olhos aqui da matéria não conseguimos enxergar, né? Mas é maravilhoso. Agora, tá, mas Neuza, e na minha casa? Eu estou aflita, eu preciso sentir o meu pai que já desencarnou, ele me dava tanto conselhos bons, eu preciso tanto falar com ele, mas como é que eu vou ter certeza que ele vai me ouvir? Meu amigo, a prece. Olha lá, a prece é a comunicação com Deus. Sintonia vibratória, coração para coração amoroso. Deus vai ouvir as preces. Os seus amigos, mentores, seus anjos, como queira colocar, eles vão te ouvir. E o seu pai ou sua mãe, eu não sei quem, mas um ente amoroso, querido seu, ele vai te ouvir. Você vai sonhar com ele. Você pode até lembrar desse sonho, ou de repente não lembrar desse sonho, mas você vai acordar muito bem. Mas desde que haja o amor, tudo na lei divina é amor. Toda a criação, todos os recursos que o Pai criou, organizou, organiza, continua organizando para toda a criação e para todos nós, principalmente espíritos encarnados e desencarnados. É de misericórdia. Façamos sempre a nossa prece. Façamos sempre, vamos manter acesa essa chama do amor, essa chama da vida, da confiança. Porque se eu confio no Pai, se eu confio em Deus, se eu confio no Mestre Jesus, na Mãe amorosa Maria, é claro que o meu coração será socorrido. Eu só preciso estar com meu coração aberto a esse socorro. Então, meus amigos, mentalizemos em todos os momentos
em todos os nossos desejos verdadeiros, as leis amorosas de Deus. Não estaremos desamparados. A comunicação é uma ferramenta, não só aqui da Terra, na escrita, na leitura, nos sinais, não. Precisamos aprender, precisamos praticar a comunicação verdadeira, espiritual, a vibratória, energia do amor sempre. Muita luz, muita paz e até um próximo momento. Espero que essas reflexões nos encorajem, nos fortaleçam para a continuidade das nossas caminhadas. Tenhamos alegria em lembrar dos nossos amigos que já se foram. Eles ficam muito felizes com essa comunicação do amor e da alegria. Ficam felizes por saber que estamos aproveitando os recursos que o Pai deu para todos nós. Que seja feita assim a vontade de Deus. E assim, meus amigos, nessa harmonia, nessa confiança, na serenidade do nosso coração sintonizado, fortalecido por essas vibrações desses amigos amorosos, chegamos até Jesus e agradecemos, meu Deus, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aprendendo no campo espiritual, no campo da matéria física. E agradecemos, Pai, por termos hoje a certeza que os laços amorosos continuam vivos e se fortalecendo, instante a instante, principalmente fortalecidos quando haja amor, quando haja respeito, quando haja bondade. Que todos os lares sejam envolvidos pelo teu amor. Que todos aqueles que já partiram sejam mais e mais esclarecidos que a vida é eterna, que os laços não se acabam. Que seja feita assim a tua vontade. Graças a Deus e a Jesus. E assim, meus amigos, nosso tempo por hoje acabou, mas é um tema assim que todos devem refletir muito. Reflitam, façam uso desse pensamento, dessa vibração amorosa. Não tenham receio. Lembre-se, a lei de Deus, a criação de Deus é amor, é lenitivo, é o remédio para os nossos corações e para os corações daqueles que já partiram. Um bom final de dia para cada um de vocês, que seja de muita luz, e até um próximo encontro.